No mundo espiritual existem escolas, hospitais, universidades. Tudo que já existe aqui, lá também existe, e de uma forma aprimorada. Traremos neste vídeo informações da obra de Chico Xavier sobre um instituto, uma clínica de reabilitação no mundo espiritual destinada a espíritos que se desequilibraram na área sexual e fizeram mal não apenas a si mesmos, mas aos outros também. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Sempre que abordamos vídeos nessa temática, fazemos esta ressalva. Há até uma playlist aqui no canal sobre sexo e espiritualidade. E o sexo não deve ser visto como algo errado e pecaminoso, é uma força sagrada, uma força criadora que estamos aos poucos aprendendo a utilizar em níveis cada vez mais sofisticados. Este vídeo apenas traz um estudo que serve de alerta, de reflexão, sobre seres que se desequilibraram tanto no uso, no abuso destas forças, que precisaram de tratamentos específicos no mundo espiritual. Para quem se interessa sobre o tema, vale muito a pena a leitura do capítulo 15 do livro Ação e Reação, de Chico Xavier. Ali o mentor de André Luiz, o mentor Silas, dá uma verdadeira aula sobre esse assunto, reforçando esse caráter do sexo como uma força criadora, expressando o amor divino. E ele reforça, ele ressalta que nós podemos utilizar a força sexual de forma plenamente saudável, não apenas para a reprodução de novas formas físicas, mas também para uma troca energética muito benéfica entre um casal, onde há afinidade e afetividade. Agora, se nos apegarmos demais ao prazer meramente físico que o sexo oferece, podemos atrair espíritos desencarnados que têm este vício, têm esta compulsão, e após a morte física, nos tornarmos um deles. Podemos nos desequilibrar muito se nos apegarmos demais a esse prazer físico. Tudo tem que ser construído na base de um grande equilíbrio, e é isso que precisamos ter em mente nessa área, equilíbrio e ponderação. E a humanidade hoje traz justamente um desequilíbrio tão grande nessa área que isso faz proliferar inúmeros conflitos, doenças físicas e psiquiátricas e tantos tipos de crimes relacionados a essa fonte, a essa temática. Inclusive os crimes passionais, que diariamente vemos estampados em noticiários por todo o país. Mas é um problema em nível mundial. E tudo isso se refletirá após a desencarnação, de alguma forma. Hoje traremos um exemplo retirado do livro Sexo e Destino, de Chico Xavier, quando André Luiz vai visitar um instituto chamado Almas Irmãs, instituto no mundo espiritual especialmente destinado para espíritos que precisavam reequilibrar, ressignificar, tratar questões relacionadas ao sexo. E é justamente no capítulo 9 que o André Luiz conhece em detalhes ali o Instituto Almas Irmãs, que para ele parecia uma cidade espiritual. Cerca de 4 quilômetros quadrados de prédios, instalações, parques, jardins, tudo numa atmosfera muito agradável, as pessoas com uma aparência tranquila, que chamou a atenção do nosso repórter espiritual, que questionou o diretor Félix, que estava ali explicando tudo para ele. Félix disse que aquelas pessoas, a maioria, apesar de terem passado grandes tragédias passionais em suas últimas vidas, já estavam em vias de recuperação, estavam estudando. Os casos mais graves permaneciam internados em hospitais psiquiátricos do mundo espiritual ou até perambulando pelas zonas sombrias do astral inferior do planeta. As pessoas que estavam ali, em sua maioria, já estavam se preparando para novas reencarnações, estudando as causas que as levaram
a ter maiores dificuldades em suas últimas vidas. E nas próximas oportunidades na matéria mais densa, teriam a oportunidade também de perceber se já tinham aprendido realmente aquelas lições. Em seguida, André Luiz foi conversar com outro mentor ali do local, chamado Belino. E o instrutor Belino lhe explicou que ali todas as almas que reencarnavam tinham a sua ficha, estavam vinculadas ao Instituto Almas Irmãs. E essas fichas eram atualizadas sempre com o que as pessoas estavam fazendo, como elas estavam progredindo espiritualmente na vida material. E eram utilizadas também as informações até para decidir o auxílio direto, o nível de auxílio direto que cada uma fazia por merecer, que quanto mais nós nos doamos, maior também é o amparo da espiritualidade. E Belino deu informações muito interessantes para André Luiz, informações estatísticas. Ele explicou, por exemplo, que o Almas Irmãs já tinha 82 anos de existência, abrigava uma população flutuante entre 5 e 6 mil pessoas, e de cada 100 espíritos que reencarnavam vinculados ao Almas Irmãs, cerca de 18 tinham um aproveitamento excelente, atingiam praticamente todas as metas que se propuseram, 22 voltavam consideravelmente melhorados da encarnação, 26 voltavam pouco melhorados e cerca de 34 acabavam se complicando ainda mais em conflitos, geralmente também na área sexual. O que não quer dizer que uma reencarnação seja totalmente perdida, conforme abordamos neste vídeo que eu vou deixar aí no card. O instrutor Belino disse para o André Luiz que os encarnados não têm ideia de como os nossos amigos que ficam no mundo espiritual, como eles ficam felizes quando eles percebem que nós voltamos com as lições aprendidas, voltamos bem, e como eles ficam desolados quando percebem que nós nos desequilibramos a ponto de sermos até atraídos para regiões do mundo astral, regiões de sofrimento, as chamadas regiões umbralinas, onde ali às vezes ficamos longo tempo em processos de depuração, de despertamento, que eles só podem interferir dependendo da nossa conduta, se nós estivermos dispostos a uma melhora. E então o instrutor Belino convidou André Luiz para continuar conhecendo o Instituto Almas Irmãs. E André Luiz foi ver os pavilhões onde eram ministradas diversas aulas sobre o assunto, sendo que o sexo era sempre a matéria central, porque era o propósito justamente daquela clínica de reabilitação, que também funcionava como uma grande universidade sobre o assunto. E veja o que o André Luiz escreveu. Ele disse que é de salientar a emoção que me empolgava ao observar como o sexo era estudado nas diversas faculdades de ensino, pesquisado e enobrecido em cadeiras diferentes. Matérias professadas em regime de especialização: sexo e amor, sexo e matrimônio, sexo e reprodução, sexo e estímulo, sexo e equilíbrio, sexo e medicina, sexo e evolução, sexo e penalogia e outras discriminações. Então vejam como o assunto era ali estudado de forma profunda, especializada. Com certeza, como está no Livro dos Espíritos, todo esse progresso intelectual, toda essa teoria os levaria a um progresso moral consequente, porque estava ali ampliando o discernimento de toda aquela população interessada nesses estudos. Mas somente na reencarnação é que eles poderiam pôr todo esse conhecimento à prova e perceber se realmente aprenderam. E André Luiz ainda questiona Belino sobre daquelas matérias, de todas aquelas cadeiras, qual era a disciplina que tinha maior interesse. Belino explica que era justamente a matéria sexo e penalogia, que atraía muitos interessados, inclusive espíritos interessados em portar, em levar ao corpo físico algum tipo de inibição ou limitação que aumentasse a chance de não cair novamente em desequilíbrios. Em seguida, André Luiz volta a conversar com o diretor-geral do Almas Irmãs, o Félix, que ressalta para André Luiz que o mundo espiritual
encara o sexo de uma forma totalmente diferente quando comparada aqui os encarnados. Ele explica que no mundo espiritual o sexo é visto como um atributo divino, assim como a inteligência, o raciocínio, o sentimento, e que quanto mais o espírito se eleva, mais ele sublima essa força que o dá condições de realizações cada vez mais grandiosas. Félix faz também um alerta sobre essa ignorância que cerca os encarnados em torno do assunto. Ele diz que qualquer ligação sexual instalada no campo emotivo engendra sistemas de compensação vibratória, e o parceiro que lesa o outro até o ponto em que suscitou os desastres morais consequentes passa a responder por dívida justa. Então, o mentor Félix ressalta que toda troca sexual é essencialmente uma troca energética. Quando você se envolve com uma pessoa, além de estar doando a sua energia, você também está assimilando a energia dela e dos parceiros e parceiras recentes ali que ela teve. Então, essa assimilação energética impacta nossa saúde física, mental, espiritual. Por isso que é comum, às vezes, pessoas que têm múltiplas parcerias sem envolvimento afetivo sentirem angústias, sensação de vazio, muitas vezes inexplicável. E Félix faz um alerta importante. Ele diz que toda vez que uma pessoa abusa de outra, busca ligação sexual com a intenção apenas do prazer físico, a intenção de iludir, faz isso de forma consciente e responsável, deixando para trás um coração despedaçado, ela irá responder pelo que vier a acontecer com essa pessoa. Isso é algo muito sério, que é muito comum as pessoas não darem tanta atenção, mas quando agimos na intenção de tirar proveito, agimos com uma intenção má, não tenha dúvida, a vida depois irá nos cobrar isso. Irá cobrar todo o mal que causamos. Teremos que reparar, e às vezes é até necessário que pessoas renasçam juntas para novas experiências encarnatórias, para que recomponham esses laços. É claro também que cada caso é ponderado em suas múltiplas variáveis pelo mundo espiritual, sendo que o que mais importa é a intenção que cada um levava no coração. E é claro também que tudo é relativizado, porque cada um responderá de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu nível de consciência. Mais será pedido a quem mais tiver discernimento, informações, aprendizados. Mas todos nós precisamos agir com responsabilidade para com os sentimentos dos outros, ter empatia com os sentimentos das pessoas que nos rodeiam, das pessoas com as quais nos relacionamos, ou a própria vida nos ensinará a fazer isso. Em seguida, André Luiz é levado por Félix até o seu gabinete, ali na instituição da onde ele dirigia aquele local, e André Luiz repara na parede um quadro belíssimo que mostrava uma mentora iluminada num vale onde havia muitos espíritos totalmente degradados. Félix, com muita humildade, salienta que aquele quadro representava o seu próprio resgate, quando a sua mentora, a irmã Damiana, o retirou de um vale umbralino e o levou ali para o Almas Irmãs, onde ele se reequilibrou. Depois de algumas décadas, teve a honra de passar a dirigir a instituição. Ele fazia questão de deixar o quadro ali para se lembrar dessa história e lembrar também, se conectar com a sua mentora, que ainda cuidava dele de dimensões superiores. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Confiram, por favor, se já se inscreveram no canal. Deixem, por favor, a sua mensagem, o seu comentário. Curtam o vídeo, compartilhem com alguém que possa se interessar. Eu vou deixar na tela final um vídeo que fala sobre como será que é o sexo em mundos mais evoluídos, em sociedades mais evoluídas. E também vou deixar um vídeo que fala sobre a emocionante história do resgate que André Luiz fez no umbral
Ele resgatou o seu próprio avô do umbral e ainda o ajudou a reencarnar. Não perca. Obrigado, pessoal, e até um próximo vídeo.